já está entrando. Oi, Pro. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bom. Que bom, que prazer estar aqui. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, tirar umas dúvidas aí das mamães, né, Bru? Isso, Sempre, dúvidas. sempre uma novidade, né? As pessoas já vão entrando e para as mães que estão com bebezinhos aí pequenos ou as mamães que vão, né, logo ter os seus bebês, já é uma preocupação, né? Uma preocupação sempre grande. Ai, os dentinhos quando vierem, como a gente faz? Enquanto isso, o que, que a gente faz? Precisam não limpar, não limpar, né? Então, isso é muito legal. Então, Bruna, a gente vai apresentar você. A Bruna é dentista, né? É odontopediatra. Ela também vai se apresentar. Hoje ela é nossa convidada aqui nessa live para falar um pouquinho sobre amamentação e dentição, os cuidados que as mamães devem ter e a importância, né, Bruna, a gente vai também falar um pouquinho da importância da amamentação, né, para essa função oral que também, né, tem um valor muito grande o uso, né, da musculatura da face na sucção na amamentação para essa função oral. Então, sejam todos bem-vindos, quem está entrando. Bruna pode se apresentar, fala um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho, e depois a gente vai seguindo a nossa live. Tá. Eu sou a doutora Bruna, eu sou odontopediatra especialista pela São Leopoldo Mandique de Campinas. Eu atendo aqui em Cascavel, desde gestantes até crianças de 12 anos, que é o meu público aqui infantil. Eu só atendo público infantil. E eu amo de paixão essa profissão. Eu fui picada pelo mosquitinho da odontopediatria e amo meus pacientinhos demais. Cada um tem cuidado, a sua história e a gente vai cuidando com muito amor. Ah, que delícia, né, Bruna? E é tão bacana porque as crianças, elas se sentem, né, mais tranquilas quando elas percebem que esse profissional, ele realmente, né, tem esse cuidado com elas, pensa realmente tudo para elas, né? Eu vejo, às vezes, as publicações, desde o babadorzinho, desde o brinquedo que tem, desde o jaleco, eu acho isso tão legal, porque a criança fica muito mais tranquila, né? Em relação ao ambiente que ela está, a aceitação. E é legal, né, Bruna, você estar aqui, porque quando a mamãe ela sabe da importância do dentista, né? Ela começa a levar a criança desde bebê, né, Bruna? Não sei se isso é muito divulgado ou não, mas a gente vê ainda que muitas vezes essa prevenção fica só lá para depois que já nasceram os dentes. Mas a mamãe pode estar indo ao dentista antes, né, Bru? Sim, principalmente eu falo que a gestante teria que fazer uma consulta no odontopediatra no último trimestre, que daí é passada todas as informações de como ter os primeiros cuidados com a boquinha do bebê e tudo mais. E também, quando o neném nasce, de como higienizar, a maneira correta, eu mostro se a criança está usando chupeta, usa alguma outra coisa. Eu mostro para a mãe como que tem que ser feito, qual que é o melhor produto para ela usar. Uhum. E dentinhos, né? Daí quando nascem os dentinhos Claro, com certeza. Bru, então agora vamos falar. Então a mamãe vai na consulta com a dentista, preferencialmente, como você falou, já no último trimestre da gravidez, e já vai receber essas orientações. Né? O que é importante que a mamãe saiba nesse sentido, Bruna, em relação à amamentação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as mamães já vêm perguntando para a gente, né? Que tipo de bico que eu posso comprar, que tipo de mamadeira eu posso comprar, existe alguma mamadeira melhor, existe alguma chupeta melhor. Então, às vezes, isso já está tão incutido, né, no conhecimento popular e na nossa cultura popular, que é necessário chupeta e mamadeira, e a gente sabe dos malefícios que isso pode trazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bru. Sim. Primeiro, a amamentação, né, ela é importante porque o bebê, ele nasce com a mandíbula um pouco mais retraída. Então, com os movimentos de ordenha,
de protrusão, retrusão, abaixamento da mandíbula, tudo isso vai estimulando o crescimento ósseo e a musculatura do bebê para crescer harmonicamente, para no futuro ela ter, essa criança ter menos problemas, por exemplo, não ser um respirador bucal, a questão da ortodontia também pode minimizar o uso de um aparelho no futuro. E a questão da chupeta, eu indico sempre a chupeta que ela é mais fininha na ponta, que aí a criança não precisa ficar com a boquinha tão aberta, porque o uso prolongado da chupeta pode causar a mordida aberta, né? Que é aquela mordidinha mais aberta na frente e fechadinha atrás. Que daí, possivelmente, a criança necessite daí usar um aparelho ortodôntico. Eu falo que a chupeta é um aparelho do mal. É o aparelho do mal. Eu também acho, viu, Bruno? Então, quanto antes de conseguir ser tirada a chupeta, é melhor. Mas, se a criança já criou aquele apego, aquele afeto com a chupeta, deixar só na hora de dormir. Deixa a chupetinha dentro do berço e a criança que já tem um pouco mais, que já sabe um pouco mais, consegue entender que na hora de dormir ela vai pegar e vai colocar a chupeta. E é bem rapidinho, assim, a questão dela dormir, a maioria das crianças já acaba soltando a chupeta e aí a mãe, os pais têm que ter a noção de que não precisa colocar de volta e que a chupeta já fez o efeito que tinha que fazer, né? Exatamente, Bruna. Na verdade, assim, eu sempre falo para a mãe, quando o bebê ele mama o peito, né, exclusivamente, livre demanda, ela provavelmente não necessita de chupeta, porque aquela sucção, né, que você acabou de falar, que o bebê tem a necessidade, que é a sucção não nutritiva, ela vai acontecer no seio da mãe, e isso é suficiente. E é legal lembrar, né, Bruna, que a chupeta é uma estrutura rígida, né, e os ossinhos, eles vão se formando em torno, né, daquela prótesezinha, daquela prótese que, no caso aqui, seria a chupeta. Então, quando a criança chupa, às vezes a gente quer que ela fique quietinha, né? A gente não quer aquela criança chorando, ou a gente acha que ela já sugou o peito suficiente, a gente quer introduzir chupeta. Às vezes, como a Bruna falou, né? Aquele mal, né, danoso, que vai realmente trazer. A gente não sabe as consequências, só lá no futuro que a gente vai saber, né, Bruna? Exatamente. Mas os estudos mostram, né, as dificuldades depois que os dentistas têm para fazer a correção de tudo isso, né? E tem uma odontopediatra que eu fui num congresso e conheci ela, a doutora Gabriela, que eu não lembro o sobrenome dela, mas ela é uma das referências para a odontopediatria, vocês conhecem ela muito. E a doutora Gabriela falou nesse congresso para todos nós, né? Ela falou assim, antigamente se criou o termo, né, chupeta ortodôntica, e ela falou, ortodôntica é o que corrige, né? E chupeta nunca vai corrigir nada, porque a chupeta só estraga, né? Na verdade, é um termo que ela falou, até hoje os dentistas tentam fazer com que a indústria tire, né, esse termo chupeta ortodôntica, e que ainda é muito forte, né? Ainda não se conseguiu tirar isso. E além da confusão de bicos, nós da amamentação, né? E a Bruna, que é dentista, sabe, o padrão de sucção da chupeta, de um bebê que chupa a chupeta, para um padrão de sucção de um bebê que suga só o peito, ele é diferente. Bem diferente. É bem diferente, né, Bruna? E a força, os músculos que ela precisa utilizar, a forma com que ela vai utilizar essa musculatura quando ela chupa a chupeta ou quando ela faz a sucção no peito é totalmente diferente, né, Bruna? Sim, durante a amamentação tem alguns livros e artigos que eles falam que está envolvido 14 músculos, outros dizem 20. Então, na hora de oferecer a chupeta, a mamadeira, é mínimo os músculos que estão em ação, né? Então, é bem diferente mesmo. Exatamente. Bru, e uma coisa assim que algumas mães, né, eu atendo muitas mães lá no banco de leite,
E como lá é um serviço de referência, um ambulatório justamente para as dificuldades de aleitamento materno, a gente vê muito frênulo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do frênulo, o que é o frênulo, né? E essa questão das dificuldades que ele pode trazer para a amamentação, para a mamãe, enfim, e para o bebê, né? Uhum. Então, o freio, às vezes, muitas vezes passa desapercebido. A mãe sente dor, o bebê não consegue mamar direito. Então, ela procura um médico, pediatra, às vezes também passa batido por isso. Às vezes a mãe começa a dar uma fórmula, alguma outra coisa para o bebê ganhar peso. E, na verdade, a questão era a língua, né? Então, alguns freios são um pouco mais fibrosos, um pouco mais grossos. Outros são bem simplesinhos, é uma fibrinha bem simples. Então, é necessário a intervenção cirúrgica para que o bebê consiga tanto mamar, como no futuro pronunciar as palavras corretas e tudo mais. E a cirurgia é bem simples, é um piquezinho, um planejamento com a mãe, com tudo. Isso é legal, né, Bruna, saber. O profissional mais indicado é o dentista, né, Bruna, para fazer esse procedimento. E para as mamães, talvez alguma outra mamãe que esteja assistindo ou que venha assistir, o frênulo realmente, ele deixa, né, o frênulo é aquela pelezinha que deixa a língua presa, né, Bruna? Isso. E quando ele é muito curtinho, a criança tem a dificuldade de fazer esse movimento, né, com a língua, que ela... Isso, esse movimento ondulatório que ela precisa para conseguir extrair o leite. Quando se libera esse frênulo, que a Bruna estava falando, que é um piquezinho bem simples, inclusive a gente já coloca o bebê para mamar ali mesmo, né, Bruna? Então, para as mamães não ficarem desesperadas, né? Que se tiver realmente a avaliação de um profissional e a indicação, né, de fazer esse cortezinho, né, essa frenectomia, ela é super tranquila, né, Bruna? E quanto mais cedo, melhor, né? Isso é importante que a mãe entenda, né? Isso, quanto mais cedo, melhor, porque daí a criança consegue se desenvolver melhor. A mãe também não sofre. Realmente. Eu atendo, assim, algumas mães, né? E quanto maior o período, né? Do nascimento até fazer essa frenectomia, cortar, fazer esse, né? Esse cortezinho do freio lingual aí, a gente vê realmente que as mães têm, às vezes, uma fissura imensa, né? Como a Bruna falou, o bebê não ganha peso, e às vezes não é produção de leite, não é nada, né? E você pode corrigir a pega, o mais que você tentar, mas se essa língua não estiver adequadamente liberada, o bebê não vai conseguir fazer a extração do leite. Então, a avaliação do freno é super importante. E até assim, gente, é legal falar aqui para que as mães também procurem o odontopediatra nesse sentido, né, Bruna? Porque tem muitos locais que às vezes a gente não tem acesso a um banco de leite, né? A um consultor de amamentação. Então, a procurar, de repente, a ajuda de um odontopediatra nesse momento para que ele faça essa avaliação, já vai fazer toda a diferença para você, mamãe, e para o seu bebê, né? Que eu vejo assim, Bruna, que quando os bebezinhos têm um freno, eles ficam exaustos ao fim de uma mamada, né? Porque imagina você tentar fazer um movimento e aquela língua tá ali grudadinha, né? Embaixo, sem conseguir fazer um movimento adequado. Então, é super importante nesse sentido que a gente também, enquanto profissional, consiga reconhecer e entender que algumas coisas fogem da gente, eu preciso mandar para um outro profissional. E os odontopediatras são os nossos parceirões nesse sentido, né? Eu já recebi bebezinhos que passaram por outros profissionais e a cirurgia foi incompleta. Então, não foi feito até o finalzinho a remoção do freio e a gente precisou intervir de novo. E a cirurgia é bem simples, né? Que nem eu falei. Às vezes é só uma pomadinha anestésica. Nos casos dos freios mais transparentes, né? Mais fininhos.
ou outros casos onde o freio está mais grosso, mais fibroso, precisa de anestesia, né? Normal. Fazer todo o cálculo da dose para cada criança, para cada bebê. E é bem seguro, é uma cirurgia bem tranquila. Ai, que legal. Ó, Bru, a gente tem aqui um comentário da Regia. A Regia é consultora de amamentação, ela é de Francisco Beltrão. E a Regia tem um bebezinho e ela tá falando aí que ele tem o freio labial, né? Mais curtinho. Então aí, Bruna, você, de repente, aqui ela tá preocupada com a dentição. É necessário fazer agora, esperar? A Regia está perguntando em relação à dentição, se pode ter algum problema e se é necessário fazer agora a liberação desse frênulozinho labial, que aí é diferente, tá, mamães? Frênulo lingual é uma coisa e o labial é outra. Sim, então, a questão do freio labial, a gente indica a cirurgia de remoção desse freio a partir dos 7 anos de idade, quando nascem os caninos, os laterais permanentes. Então, é uma cirurgia um pouco mais para frente. Em casos que o bebê a criança, o bebê está sentindo dor na hora de escovar, sangra, machuca, a escova bate ali, aí sim a gente tem que intervir antes. A questão dos dentinhos, se esse freio é mais para baixo do que o normal, é normal também a criança ter um espacinho que a gente chama de diastema, que é o espacinho entre um dentinho e outro, e logo após a cirurgia e com o crescimento ósseo também, esses dentinhos vão se posicionando no local certo e daí a gente avalia cada caso, se for necessário, a cirurgia, se não só um acompanhamento. Ah, legal, entendi. Algumas situações, né, Bruna, eu tive outro dia um bebê que eu encaminhei para avaliar, por conta desse frenulozinho mais curto, labial superior, ele tinha uma dificuldade, né, de fazer aquela boca de peixinho em cima, porque o lábio era muito curtinho. E aí eu acabei encaminhando para as meninas lá do CEAPAC, que é a nossa referência ali no ambulatório, né, no HU, aqui no Hospital Universitário, para fazer uma avaliação e verificar se haveria ou não necessidade já de liberação. Mas elas acharam que só com exercícios de fono e liberando essa musculatura, o bebezinho estava conseguindo fazer, né, uma bocanhadura melhor e ele estava conseguindo soltar para mamar, né, bem. Então, nem sempre é necessário, né, Bruna, intervir, né, nesse início, né? Que legal. Avaliado cada caso. Cada caso, né? Exatamente, cada caso é um caso. Mas é bacana que as mães também tenham, né, essa possibilidade de conhecer, né, essas diferenças, né, entre freio lingual, frênulo labial, que pode ter mesmo, né? E pode realmente ter que intervir logo, às vezes a intervenção é como você falou, aos 7 anos, avalia, isso é muito legal. Viu, Bru? E assim, uma das coisas que eu quero que você fale para as nossas mamães aqui é sobre a questão da dentição, né? Mas antes de sair esses dentinhos, Bruna, bebê mama, não tem dente. A gente precisa fazer higiene oral? A mamãe precisa fazer higiene oral na boquinha desse bebê? Qual que é a orientação? Então, a recomendação é que não seja feita a limpeza, né, da boquinha do bebê enquanto ele está só amamentando, ainda ele não tem dentinhos. Então, apenas se tiver estagnação de leite, a linguinha branquinha, assim, um cheirinho meio de azedo, aí pode fazer a limpeza com uma gaze úmida, só para tirar aquele leitinho. A partir do primeiro dentinho, aí sim, é feita a higiene completa, a higiene certinha, com escova, pasta de dente, tudo certinho. Ah, entendi. E assim, Bru, quando a criança, né, o dentinho começou a montar, a mamãe usa creme dental já para esse bebezinho, digamos que ele está com 5, 6 meses, em que momento que ela faz essa higiene oral? Ela precisa fazer essa escovação desse dentinho quantas vezes por dia? Uma vez é o suficiente? Enfim,
Que escovinha que se usa também, né, Bruna? Porque eu lembro que a minha filha já tem 15 anos. Então, há 15 anos atrás, eu usava uma que colocava no dedo, assim, né? Para fazer a escovação do dentinho. Essa aqui. Isso! Aham! Então, e agora? O que as mamães podem utilizar? Essa escovinha de pôr no dedo é uma bebedeira de silicone, ela não serve para higienizar, ela é apenas para massagear a gengiva. Olha que legal. Antes do dentinho nascer. A partir do primeiro dentinho, aí da primeira pontinha que aparecer, escova com cerdas macias, a cabecinha da escova pequenininha e pasta de dente com flúor. Por que já com flúor? Algumas mães escolhem a pasta de dente sem flúor por ter um pouco de medo, né? Mas o flúor é um protetor para cáries. Então, ele vai proteger o dente para as bactérias, a dieta, a placa, não interferir muito ali no dentinho e não causar cárie. A quantidade de pasta que é recomendada para bebês até 3 anos é de 1 grão de arroz cru. Bem pouquinho, é um cheirinho só pra... Bem pouquinho. Bem pouquinho. Na escova, né? Fazer massagem e tudo. Porque é importante também começar cedo para a criança entender essa rotina. E o choro vai ser normal, né? Então, eu recomendo na hora do banho, que é uma hora mais relax, uma hora mais gostosinha, fazer essa higiene. Legal. Uma vez ao dia no início é suficiente, Bruna, então? Uma vez ou 2 vezes, quanto a mãe conseguir, né? Que às vezes fica com a babá e tudo mais, e a babá não sabe como faz. 2 vezes ao dia já tá suficiente. Aí, que legal. Se já tiver 3, 4 dentinhos, aí o recomendado é 3, 4 vezes ao dia. E também quando ela já começar com a alimentação, né? As papinhas, aí a higiene já tem que ser mais rigorosa. Porque eu acho assim, né, Bruna, a gente precisa começar a introduzir mesmo, o que você falou, começar a introduzir o hábito da escovação para a criança, né? Até, às vezes, eu vejo, a gente deixa eles mordendo a escovinha na hora do banho, eles acabam achando uma coisa lúdica, uma brincadeira, né? E vão se habituando com aquilo. E assim, Bruna, uma das perguntas das mamães, e quando a criança tem a questão a gente, né, sempre vai orientar o aleitamento materno, livre demanda, e a amamentação noturna, né? Até porque a amamentação noturna ela é muito importante para que a mãe tenha uma boa produção de leite, porque nesse horário a mamãe tem a maior quantidade de liberação dos hormônios de crescimento no leitinho. Então, assim, e aí a questão, né, da amamentação noturna para o bebezinho. Claro que enquanto ele não tem dentes, está bem tranquilo, né? E depois, normalmente, os dentinhos aparecem quando já começa a comer, né, Bruna? E aí a orientação é a mesma da escovação, como que a gente fala assim para a mamãe? Não, é exatamente isso que você falou. Enquanto o bebê não tem dente, a mãe não tem que se preocupar muito com a higiene da boquinha, né? Mas a partir daí dos primeiros dentinhos, ela pode continuar amamentando normalmente durante a noite, mas quando ela conseguir, por exemplo, a última mamada da noite antes dela ir dormir, por exemplo, ela pode fazer já uma escovação ali com a pasta para ter essa proteção. E daí durante a noite é difícil, né? Assim. Ficar com uma gase, se conseguir, se não também, porque normalmente eles já dormem. Não tem problema, né? Sim. E assim, né, Bruna, a gente tem que lembrar que existem também vários estudos falando, né, de que o leite materno ele tem efeitos protetivos, né? Então, o que hoje, assim, que é mais realmente comentado em pesquisas é que os problemas maiores estão associados realmente quando é fórmula infantil, outros alimentos e que não há escovação, né, Bruna? Então, acho que é legal as mães lembrarem também e saberem disso para elas ficarem um pouco mais tranquilas, né? Isso. O leite materno tem os fatores de proteção
pro dentinho, né? Então, essa questão do aleitamento noturno não tem problema em relação aos dentinhos. Que legal. E, Bru, quando a gente, né, tem bebê, a gente fica angustiado quando eles estão começando a sair os dentinhos, né? E tem aquela coceira imensa na gengiva, eles ficam irritadinhos, a gente não sabe o que eles querem. Algumas vezes eles começam a morder o peito da mãe, né? Porque é um desconforto que eles estão sentindo. Então, mamães, se eles morderem o peito, não é por mal, é porque eles estão ali, a Bruna vai falar aqui pra gente, mas é um desconforto grande, né, Bruna, o nascimento desses dentinhos. O que a mamãezinha pode fazer nesse momento? Então, ali por volta de 4 meses, 6 meses, ou até um pouco depois, os primeiros dentinhos vão começar a nascer. Então, a criança normalmente vai colocar mais brinquedinhos, mais objetos na boca, e para saciar essa coceirinha, essa irritabilidade na gengiva. Então, tem que algumas pessoas dizem que dá febre, diarreia, porque o dentinho está nascendo. O que a gente sabe é que não está diretamente ligado ao dentinho, está mais ligado à questão da criança colocar tudo na boca, né? E estar em contato com mais bactérias, mais sujeirinha, que vai indo tudo para a boca e acaba dando febre, diarreia e tudo mais. Para minimizar o desconforto, o que eu recomendo? Fazer a massagem, aí sim a bebedeira de silicone funciona. Mordedores, tem alguns que tem uma parte que tem um gel, então ela pode ser resfriada para aliviar também a coceirinha. Também o leite materno congelado, o petolé, que a gente chama. Que amor! Ai, que gostoso. Leite, põe no potinho, né, com palitinho e oferece para o bebê. Esse geladinho dá um conforto na gengiva. Ou frutinhas também congeladas, se a criança já está iniciando a introdução alimentar, frutinhas congeladas são uma ótima escolha também. Ah, que legal. Eu vi uma amiga um dia, até uma nutricionista postou, eu achei bem legal, quando você falou da frutinha congelada, né? A rodelinha de abacaxi, né? Claro que às vezes tem que colocar um palitinho, porque ela segurar congelada, às vezes a mãozinha dói, né? Outra coisa, uma outra opção, ela falou do caroço de manga, né? Que o caroço de manga é rígido, assim, durinho, então aquela mordedura alivia, né, quando está na erupção ali, a gengiva, né, incomodando bastante. Isso é bem legal. E o petolé, eu adorei o nome. O leitinho congelado é bem legal, até no verão, né, para os bebezinhos que... principalmente os lugares mais quentes no Brasil, né? Que tem verão às vezes o ano inteiro, o pessoal lá do Nordeste. É tão legal, né? Fazer o picolézinho de leite materno para eles, que é um alívio e é muito gostoso, né? A criança fica saboreando o leitinho, né? Se for, como a Bruna falou, se ainda tiver em aleitamento materno exclusivo, ainda não tem 6 meses, é um bebê de 4 meses e começou, né, com os dentinhos, essa opção é muito legal do leite materno congelado, né? Sim. Então, é muito legal. Bruna, e outro dia eu atendi um bebê com recém-nascido, 2 dias, né? E ele já tinha os dentinhos embaixo, Bruna. Quando a mamãe ganha o bebê e aparece essa surpresinha junto, né? Esses 2 dentinhos, normalmente são 2, às vezes é 1, né? Mas assim, esse bebezinho que eu atendi eram os dentes inferiores, né? E um bebezinho de 2 dias já com os dentinhos presentes. E aí, Bruna, isso é normal? Pode acontecer, né? Falar para as nossas mamães aqui. Então, assim, normal não é. É raro acontecer, são raros os casos. Mas existe também dentes natais e dentes neonatais, que a gente chama. Os dentes natais é quando o nenê já nasce com o dentinho. E dentes neonatais
Aí depois que o neném nasceu, ali no primeiro mês de vida, nasce o dentinho. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente tem que ver se esse dente é da série de dentes descidos, da dente de leite, ou não. Se ele não for, ele pode ser extraído, né, para a mãe não ter desconforto na amamentação. Ou se ele já for da série de dente de leite, aí a gente faz somente um arredondamento das bordas para não ficar com a borda cortante e a mãe consegue amamentar tranquilamente. Ah, que legal. Então, procura o dentista vai examinar, vai avaliar e aí vai fazer a orientação adequada, né? Isso mesmo. E se esse bebê já for com esse dentinho aí, Bruna, que não dá para extrair, que já é o dentinho de leite, aí já começa a escovação nesse recém-nascido com escovinha com flúor? A única opção para escovar o dente é a escovinha, porque outros métodos, que nem eu falei, a gaze, a dedeira de silicone, elas não são eficazes para remover a placa que vai acumular no dentinho. Uhum. Então, tem que ser escova e pasta de dente com flúor. Se a mãe optar por sem flúor, aí, em casos de crianças um pouco maiores, ela tem que ser bem rigorosa na alimentação e também na higiene. Ela tem que fazer mais vezes ao dia a escovação. Ah, entendi. Se não tiver flúor. Não, isso, exatamente. Uhum. Se não tiver Mas o flúor, ideal é com flúor já. A com partir flúor, do né? dentinho. Pode ser o creme dental de adulto mesmo, Bruna? Aquele que tem em casa para todo mundo. Exatamente. Não tem diferença de concentração de flúor nos creme dental infantil e adulto. Alguns creme dentais infantil estavam vindo na concentração de 500 ppm de flúor. Essa informação normalmente está nos ingredientes, ali na parte de trás da embalagem. Então, o recomendado pela Associação de Odontopediatria é acima de 1000 ppm de flúor para a beleza do dentinho. Para que ela seja... Isso, eles já estão distante do mercado, esses com a concentração baixa. Ah, ok. Então o gostinho, o sabor, essas coisas é que diferem de um creme dental de adulto para o infantil. Ah, perfeito. Então, isso é ótimo, né? Porque a criança, a gente sempre teve uma preocupação, mas pode ser o creme dental de adulto, né? Agora lembrar, então, realmente aquela quantidade que você falou, chega a ser até difícil pegar um grãozinho de arroz, né? De creme dental. Só uma lambuzadinha mesmo, só para fazer, né? Conseguir fazer ali a espuminha para fazer a limpeza mesmo, né? Aí a partir de 4 anos, aí já pode substituir por um grão de ervilha a quantidade, né? Um pouquinho mais e depois vai aumentando gradativamente, mas nunca chegar à metade das cerdas da escova, assim. É só um pouquinho mesmo, até crianças maiores, adultos, sempre usar bem pouquinho a pasta, porque o flúor, ele é um remedinho pro dente, né? Então, se a gente toma muito remédio, também não faz muito bem. É verdade. Legal, Bruna, que bom. Isso é uma dúvida, né, que às vezes as mães têm mesmo, né, que escova usar, que quantidade, quando eu começo, quando eu não começo, né, Bruna? E aí nasceram os dentinhos, Bruna, a mamãe, né, começou a fazer essa escovação. Em quanto tempo o ideal seria essa mãe procurar o dentista para ela avaliar, enfim, né? Fazer uma visitinha para o dentista. Vocês têm alguma orientação nesse sentido? Então, desde o primeiro dentinho é importante que ela traga, né, para a gente passar essas informações, mas depois disso a gente vai avaliar o caso de cada criança, se ela está ingerindo bastante açúcar ou não, mas assim, o principal é a cada 6 meses as crianças que têm uma boa higiene, que têm uma boa alimentação, retornar ao odontopediatra para fazer o retorno preventivo, que a gente chama. Então, a gente faz todo o aconselhamento, as orientações, a gente esclarece todas as dúvidas que a mãe tem e a gente faz a limpeza, que é a profilaxia,
pode ser tanto na cadeira, como no colo da mamãe, no joelho, né, da mamãe. A gente chama de técnica joelho a joelho. A gente atende no colo mesmo, para a criança ficar mais acolhida. E daí a gente faz a limpeza normal, para ela também já se acostumar com a rotina de ir ao dentista, os barulhos, as luzes e tudo mais. Ai, que legal. E quem sabe nunca precise, né, Bruna, daí utilizar. Porque aí não vai ter uma cárie, vai estar acompanhando, vai, né? Isso é muito legal. Bru, e assim, no caso, né, da alimentação, você falou uma alimentação mais saudável. O açúcar, as mamadeiras que às vezes as mães colocam um espessante, alguma coisa no leite para engrossar, eles são mais danosos mesmo, né, Bruna, em relação às frutas, por exemplo, né, uma alimentação mais saudável, uma comidinha sem a gente estar introduzindo esse açúcar, porque o açúcar é o mais danoso mesmo, ou não, para a dentição. Isso, por exemplo, tem mães que dão mamadeira com leite de chocolate, com isso aí. algumas coisas assim. Então, o açúcar, principalmente, ele tem o poder de agregar mais a superfície do dente. Então, a placa vai ficar mais espessa e nessa placa, juntamente com isso, tem os micro-organismos, né? As bactérias que vão fermentar esse carboidrato, esse açúcar, e vão liberar um ácido. E é esse ácido, em contato com o dente, vai degradando a superfície do esmalte, vai começando a formar, se ela não for removida, obviamente, vai começar a formar umas manchinhas brancas, que é o primeiro estágio da cárie, da doença cárie. Primeiro começa sempre com a manchinha branca, então. Isso, a manchinha branca. E daí ela vai progredindo, quanto mais fundo ela vai atingindo a dentina e tudo mais, daí ela vai adquirindo uma cor mais amarelada e posteriormente ela vai escurecendo. Olha, então a gente tem que se atentar, mamães, né? Começou a dentição, iniciar a escovação, fazer a visitinha ao dentista, que vai orientar pra gente tudo isso, né, Bruna? E aí a gente realmente vai tomando esse cuidado para que a criança, né, não tenha aquela surpresa, de repente comece a sentir dor, querida, né? A gente vê realmente algumas crianças, né, muito pequenas, indo para, né, em idade escolar de 4 aninhos, às vezes já com cárie. Mas realmente as mamadeiras, né, por isso que eu te perguntei, as mamadeiras, principalmente com esses, né, ou os espessantes como um Silon, enfim, né, às vezes a mamãe faz um mingauzinho e sempre é doce, né, Bruna? O chocolate é o mais comum, né, não vou nem falar o nome do mais comum aí, que todo mundo gosta, com leitinho, mas que realmente, além de ser danoso para a saúde, né, de forma geral, para os dentinhos, é uma péssima escolha, realmente não é muito legal, né, Bruna? Exatamente. E Bruna, então assim, para a gente, né, ir finalizando, eu acho que a gente já até colocou várias coisas que a gente queria ter colocado. As mamães, então, né, para que a gente pense na saúde saudável, no desenvolvimento orofacial saudável dessa criança, queria que você fizesse um resuminho assim, lá do início, né? Porque começa na gestação, eu vi que tiveram mães que entraram depois aqui, então falar um pouquinho de novo só dessa questão do início, de quando essa mamãe deve se preocupar já, né, com o bebê, com a dentição dele, para a gente encerrando. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode estar perguntando aqui, que daí a Bruna, a gente ainda tem uns minutinhos, a Bruna consegue responder. Então, desde a gestação, a gente passa aconselhamento para a mãe, dos primeiros cuidados com os dentinhos, de como fazer a higiene correta da boquinha do neném enquanto ele não tem dente. Posteriormente, quando os dentinhos nascem, a higiene correta, com a pasta, com a escova. O uso de chupetas e mamadeiras, né, que acabam gerando problemas no futuro para esse bebê. A amamentação, que é extremamente fundamental para o desenvolvimento
da crânio-facial da boquinha do bebê, né? Para ela conseguir ter uma pega correta. A gente avalia toda a bochechinha, os rebordos, a língua, tudo certinho. Que legal, é isso aí, Bruna, é isso mesmo, né? Lembrar sempre, gente, que não é à toa que a natureza fez, né? Eu acho tão legal quando a gente vê aquelas imagens de aula, né, Bruna? Da posição da chupeta na boca do bebê, do bico da mamadeira na boca do bebê e do peito na boca do bebê, que eu acho sensacional, que quando o peito da mamãe, né, é abocanhado, né, ali a areola e o mamilo são abocanhados adequadamente, eles se acomodam lá dentro, né, da boca do bebê e eles são macios, né? Então, por isso que eles ocupam toda a parte ali da cavidade oral e a criança vai usar os músculos adequados para fazer a extração desse leitinho. E como a Bruna falou, né, a chupeta e a mamadeira realmente eles trazem efeitos deletérios, muito ruins, né, porque vão trabalhar músculos diferentes e muito pouco, né, Bruna, que você falou lá no início da live. Poucos músculos vão ser trabalhados. E lembrar que essa musculatura, ela tem que ser exercitada, né? Porque como todo músculo da perna, do braço, se a gente não trabalhar, fica flácido, né, Bruna? E a flacidez, ela vai comprometer lá na frente a fala, a dentição, mastigação, né, Bruna? Então, envolve, como a Bruna falou, assim, todo o desenvolvimento crânio-facial da criança, né? O desenvolvimento adequado da mandíbula, que você havia falado antes, né, Bruna? Então, a gente tem que pensar que a natureza faz tudo, né? Da forma adequada. Então, isso é uma informação para as mamães que estão aqui valiosa, meninas, porque além da questão nutritiva do leite humano, que é excepcional, da questão da imunidade para o seu bebê, lembre que tem outras funções também mamar ou peito, né? Certeza. Muitas outras, e uma delas é essa que a Bruna está trazendo hoje para a gente aqui, né, Bruna? Isso, o desenvolvimento do bebê, para ele ter o rostinho harmônico e minimizar, como você falou, os problemas do futuro, de respiração, de mastigação e tudo mais. São mais problemas do que vantagens introduzir a mamadeira e outras coisas. É isso mesmo, né? Às vezes a gente acha que vai resolver um problema, né? Olha, a indústria sempre vai vender... a indústria vai vender para a gente a praticidade que, se seu bebê tomar, eles não vão falar dessa forma, mamães, mas a gente passa a entender que se eles tomarem uma mamadeira, eles vão dormir a noite inteira. Só que a gente sabe que não vai ser uma mamadeira, né? Que eles não vão dormir a noite inteira. Alguns bebês acabam dormindo, mas nem sempre. E que existem por trás outros malefícios que a gente precisa se atentar e que realmente eles não são informados no rótulo, né? Lá da lata, né? E aí, depois, quem tem que realmente acaba se preocupando quando tem um filho que é um respirador bucal, né, Bruna? Que tem um crescimento, né, da adenose, né? Infecções, principalmente infecção de garganta. Então, lembrar que, nesse sentido, a gente só vai descobrindo aí no decorrer do desenvolvimento dessa criança, né? Exatamente. Conforme ela for crescendo, que vai aparecendo os problemas. Que legal. Bruna, olha, eu não sei se alguma mamãe tem alguma pergunta, pode estar fazendo uma pergunta. A Bruna está aqui hoje, nossa convidada especial, veio aqui trazer para a gente esse monte de informação. E eu agradeço, Bruna, infinitamente, né? Aprendi muito hoje com você, coisas que realmente eu não sabia, né? Eu sempre achei que aquele siliconezinho lá já ajudava, né, a fazer a higiene. Realmente eu não achava que ele era só para fazer a massagem. Mas muito legal
Agradeço a tua participação, Bruna. Agradeço a participação de todos vocês. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa, Bruna. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas e estou à disposição para se surgirem algumas dúvidas entre as mamães. É só falar pelo direct que eu respondo sem problema algum, qualquer dúvida que for surgindo. Tá, qual que é o teu Insta mesmo, Bruna? Clínica Harmony Kids. Clínica Harmony Kids. A Bruna atende aqui em Cascavel, quem é de Cascavel, procura ali no Instagram, né? E as mamães de fora, que se de repente quiserem fazer alguma perguntinha para a Bruna depois, no direct, né? Eu vou fazer a sua propaganda aqui, tá, Bruna? Eu que agradeço. Querida, obrigada, Bruna, obrigada a participação de todos.